Fala Libra, tudo bem? Meu nome é Marta, eu vou fazer uma leitura pra vocês, uma leitura atemporal, totalmente intuitiva, então eu pego somente aquilo que ressoar com a sua situação, tá bom? Vamos ver aqui. O que nós temos para Libra. Deixa eu começar aqui com os arcanos maiores. O eremita, o enforcado. Aqui eu vejo vocês enxergando alguma situação por um outro ângulo, tá? Vocês vão enxergar a situação por um outro ângulo. E aqui eu vejo também, tá? Vocês encerrando, depois de vocês enxergarem essa situação por esse ângulo, vocês encerrando uma etapa na vida de vocês, um ciclo na vida de vocês. Aqui também eu vejo alguns encerrando um sacrifício, tá? Porque aqui vocês viam, é como se vocês tivessem se adaptado à situação crítica, uma situação ruim, como vocês tivessem se adaptado já, e isso é um sacrifício, tá? É como se fosse um sacrifício, mas você não sente como se isso fosse um sacrifício, porque você já se adaptou com isso, tá? Então eu vejo vocês enxergando as coisas como elas realmente são para poder encerrar uma etapa, porque quando, às vezes, pessoal, infelizmente, a gente passa por tanta coisa na vida, né, que a única proteção, a proteção máxima que a gente tem é se adaptar à dor, porque se a gente não se adaptar à dor, a gente não consegue sobreviver. Né? Então, o ser humano ele tem essa capacidade de adaptação muito grande. Então, as pessoas elas se adaptam à dor. Elas se adaptam à dor e chamamos isso de sacrifício, né? Essa adaptação à dor. Então, eu vejo vocês acordando pra isso. Putz, cara, não é isso que eu mereço, né? Não é isso que eu mereço. E vocês saindo desse ciclo. Vocês encerrando um ciclo na vida de vocês, um ciclo de sacrifício. Porque tem algo muito melhor pra chegar aí na vida de vocês. Tá? Vai haver uma mudança. E vai vir uma torre aqui também, tá? Vamos ver aqui. Por quê? Porque esse sacrifício... por que vai ser encerrado? Aqui vocês vão ser intuídos a encerrar essa situação na vida de vocês, essa dinâmica na vida de vocês, porque isso não tá levando mais vocês a nada. Esse sacrifício não tá levando vocês a nada, né? Vocês não precisam fazer isso, não tem necessidade disso. Entende? Então eu vejo encerrando. Vocês que vão encerrar, vocês vão olhar de uma forma diferente, tá? Essa situação e encerrar. E decidir encerrar. Ó, o sol. É uma clareza aqui que vocês vão ter. Talvez vocês, por uma autodefesa aqui, por uma questão de autodefesa, vocês não enxergavam as coisas como elas são realmente, né? Por uma autodefesa. Aqui como se eu estivesse enxergando uma coisa muito positiva numa coisa negativa, mas é por uma questão de proteção, né? Uma questão de autodefesa. E aqui eu vejo vocês enxergando... Só que assim, só quando a gente entra nessa vibe também, né, de ser muito positivo pra tudo, a gente não se mexe, né? A gente não sai do lugar, porque tudo é positivo, então o que vai te fazer, o que vai te causar desconforto, né? Se você se acostuma na dor, o que pode mais te causar desconforto? Mais nada, né? Porque você já tá acostumado, tanto a apanhar, já tá acostumado, né? Eu falo por experiência. Então, assim, aqui vocês vão ver, tá? Nossa, isso aqui tá me incomodando. Nossa, isso aqui tá doendo. Nossa, não é isso que eu mereço. Sabe, você vai acordar aqui, ô Libra, por um merecimento, para aquilo que você realmente merece, tá? Seja num relacionamento abusivo, às vezes tem pessoas que estão num relacionamento abusivo, mas infelizmente a pessoa não consegue enxergar. Tá todo mundo enxergando que a pessoa tá num relacionamento abusivo, só que a pessoa não consegue enxergar. Um trabalho abusivo, uma situação que não é legal, entende? E aí, por a pessoa estar acostumada, porque o enforcado ele me fala de uma adaptação, tá acostumada naquilo, ela acredita no fundo da alma dela que é aquilo que ela merece. E aí é onde a espiritualidade ela entra. Ela fala assim, não, né? Meu filho ou minha filha não merece isso não, ela merece muito mais. Então eu vou abrir os olhos dele, porque acabou o karma. Porque muitos karmas a gente passa também, pessoal, dormindo. A gente não sabe o que tá dentro do karma. A gente não sabe, entende? Aí quando a gente acorda, o que acontece?
A gente tem a oportunidade de encerrar um karma. A gente entende que a gente estava numa situação conflituosa. E é isso. Aqui que vai, meio que vai acontecer com vocês. Aqui é uma falsa aceitação. Uma falta aceitação, porque às vezes a gente entra numa vibe de falsa aceitação, né? De tipo, vou aceitar isso porque a vida é assim mesmo, o mundo é assim mesmo, a situação é isso mesmo, tá? E aí não sai do lugar. Então, ou vai incomodar vocês, vai ter uma questão aqui que vai incomodar vocês pra vocês saírem do lugar, tá? Ou vocês vão acordar e vai discernir que isso não é muito legal pra vocês, não. Tem coisa melhor chegando aí, tá? Na hora que você encerrar essa situação. E o enforcado, né, cara, ele passa a situação negativa, ele passa uma situação negativa com... Ele vive o negativo com uma perspectiva positiva. Não, então isso tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente tem que viver realmente uma situação negativa, porque sabe aquela questão de fazer aquilo que precisa ser feito? E muitas vezes a gente não quer fazer, né? Então é legal a gente fazer também umas coisas que precisa ser feito dentro de uma visão positiva pra gente não ficar sofrendo à toa, né? Porque já precisa ser feito mesmo, mas aí cai também na questão de você fazer alguma coisa que não precisa ser feita e ficar sofrendo por conta disso, e não precisa. Entende? Por conta de um hábito, por conta de uma automatização. A roda da fortuna. Aí eu vejo essa roda girando. Tá? A vida de vocês vai começar a entrar em movimento, porque antes estava parada, porque vocês não estavam enxergando, tá? Tava parada antes. E agora vai começar a entrar em movimento depois dessa clareza que vocês vão ter mental aqui. Ó, o diabo. Nossa, cara. O sumo sacerdote. O imperador. Aqui você estava com um contrato com alguém tóxico aqui, o Libra. Você estava com contato aqui com alguém tóxico, de fato. E parece que você estava enxergando positividade nessa Você estava enxergando positividade nisso, tá? E tudo bem. Se for uma coisa que que dá crescimento, tudo bem. Mas é uma coisa que você tem escolha. É uma coisa que você tá aí porque você quer. Porque o enforcado também, ele se coloca nessa situação, né? Ele se coloca, não é? Ele pode sair dali. Ele se coloca naquela situação. Então aqui eu vejo vocês saindo dessa situação tóxica. Saindo. Porque aqui tinha uma inocência também, pessoal. Aquela hora eu falei, nossa, tinha uma inocência, a pessoa não conseguia ver, sabe? Não sei se você tá passando por um relacionamento abusivo, se você tá passando por uma questão profissional, de família, ou até mesmo de relacionamento. Você não tava vendo, tá? Você não tava vendo. Uma inocência. E aí vocês vão ver. Vai abrir, vai vir, a vida ela vai te dar uma certa malícia pra te ajudar. Você vai ver malícia nisso daí, entende? Aqui você tava com um contrato com uma pessoa extremamente egocêntrica, a pessoa só pensava nela, tava nem aí pra você, a pessoa só pensa nela aqui. Se for pra ela passar por cima de você por conta dela, ela vai passar. Que é uma pessoa tóxica. Às vezes é a própria mãe, ó. Tem gente lidando aí com a própria mãe. E aí não consegue ver, né? Mas eu vejo encerrando um ciclo, tá, pessoal? Esse ciclo vai ser encerrado, graças a Deus, ó. Vocês vão encerrar esse ciclo, tá? Vocês vão encerrar. Vamos ver aqui com o tarô do Osho. Rei de ouros, abundância.
Valete de ouros. Projeções. 2 de espadas. Além da ilusão. Aqui vocês vão ter um despertar, tá? Espiritual. Porque você olhava essa situação conforme você é. Você olhava essa situação conforme você é, Libra. E talvez você projetava a sua luz na outra pessoa, mas essa pessoa não tá na luz, não. Ela pode ter a luz dentro dela, mas ela não está na luz, tá? E aí você vai despertar pra isso. Você vai despertar entender que você tava projetando o seu eu nessa pessoa. Por isso que é perigoso essas projeções, né? Porque a projeção é uma ilusão. Você não estava vendo aqui, ó. Mas graças a Deus, graças à sua espiritualidade, graças ao seu mérito, ao seu bom coração, aqui, você vai despertar, ó. 2 de espadas com além da ilusão. Eu não sei nem quando você está lendo essa leitura, se você tem noção do que eu tô falando aqui. Porque, né? Mas vai acontecer que você vai ter um despertar aqui. E esse despertar vai te colocar em movimento. Coragem, a justiça, ou seja, você vai ver a verdade de maneira racional dessa situação. E momento da colheita, 9 de ouros. O que mais? Ó, tem alguém te ajudando. Tem alguém te ajudando aqui, ô Libra, a enxergar a verdade dessa situação, tá? Alguém vai te ajudar aqui a ter clareza sobre isso, tá? Talvez pode ser que no trabalho também alguém te ajude a ter uma notoriedade, tá? Alguém vai te ajudar aqui. Por isso que é bom, né, a gente ter o equilíbrio na vida e a gente buscar sempre o oposto do que a gente é. Porque se você é uma pessoa muito positiva, corre o risco de você cair nisso aqui também. Porque você não consegue enxergar a maldade nas pessoas. Se você é uma pessoa muito negativa, também é difícil sobreviver. Então você precisa de alguém muito positivo. Então assim, quando um é muito positivo e encontra outro muito negativo, dá liga. Por isso que existe essas pessoas. Se as duas pessoas estiverem num propósito genuíno, divino, elas vão se encontrar essas duas pessoas. Pra um abrir o olho do outro, ó. A vida não é tão ruim assim que você tá pensando. Mas também não é tão cor de rosa do jeito que você tá do jeito que você tá imaginando, entendeu? Então essa integração, né, é que ela por isso que é uma bola, né? O lado escuro e o lado branco, né? Porque quando junta, ela começa a entrar em movimento. Agora, se essa bola fica sozinha, se só fica uma parte sozinha, não consegue entrar em movimento, porque não gira, né? Então aqui eu vejo vocês recebendo ajuda aqui pra enxergar essa situação do jeito que é. Porque eu vejo que você tá enxergando negatividade numa coisa que é positividade numa coisa que é negativa, tá? Ou o contrário também. Você pode estar enxergando uma coisa muito negativa e a coisa não é muito tão negativa do jeito que você tá imaginando. Então, assim, vai vir a outra parte pra você enxergar realmente como é, tá? Nem muito positiva e também nem muito negativa. A coisa você vai enxergar como é, de fato, tá? A verdade. Porque às vezes a gente enxerga a situação, pessoal, como a gente gostaria que fosse, não como é, tá? Mas a gente enxerga a situação como a gente gostaria que fosse. Isso é muito do enforcado aqui também, tá? Isso não é muito legal, porque a gente permanece naquela situação na ilusão, né? Num relacionamento na base da ilusão, num emprego na base da ilusão, tudo na base da ilusão, não consegue ver. Valete de ouros, a fonte, totalidade. Que bonito isso aqui. Aqui você vai ter uma oportunidade realmente dos extremos se tocarem, né? Das diferenças se complementarem aqui.
Pode ser que vocês são intuídos também, tá? Vocês sejam intuídos aqui. O louco, a integração e o renascimento. Exatamente. Eu vejo aqui vocês saindo também de uma... Aqui dando a impressão, uma pessoa que tem... A lábia é muito... bico doce, né, que a gente fala. Uma lábia do tamanho do universo aqui. A pessoa é uma coisa... Ela não aparenta ser o que ela é de verdade. Ela aparenta ser uma coisa muito boa, mas na verdade ela não é nada disso. Tá? E aqui vocês vão ver realmente essa situação. Porque vocês vão unir. Pode ser que ou você tava muito na negatividade ou você tava muito na positividade. E aí vai integrar. Pra você ver realmente a verdade dessa situação. Tá bom? É esse que foi hoje pra Libra. Beijão e até mais.